No Memórias à União, a presença de Maria Helena Rangel, que todo mundo conhece da televisão, né? Foi repórter durante muito tempo da Rede Globo na Paraíba e começou sua vida profissional aqui em A União. E eu gostaria de começar essa nossa conversa exatamente como eu começo, Maria Helena, com todos os entrevistados desse programa Memórias da União, que é a seguinte: como foi que você chegou na União? Como é que começou a sua história com a União? Pois é, Lulinha, eu acho que a maioria das pessoas do jornalismo da minha época, da nossa época, né, para trás, começou na União. A gente sempre costumou dizer isso, que a União sempre foi a nossa escola. E comigo foi do mesmo jeito. Eu era estudante, ainda bem no início da universidade, tinha vindo transferida da UEPB para a UF e estava naquele comecinho e querendo trabalhar. E aí foi quando surgiu a oportunidade de uma amiga, que você deve lembrar bem, Virgínia Gondim, falou com o pessoal, era Itamar Cândido. Itamar Cândido, e aí surgiu a oportunidade e eu consegui o estágio. E aí eu fazia a universidade de manhã e à tarde ia para a União e eu tinha como chefe você, Luiz Carlos. Eu me lembro. Me dá muita honra e eu digo sempre, eu digo a todo mundo, quanto eu aprendi com você. Você foi o meu primeiro professor do jornalismo, né? É o jeito, né? A gente vai ter que cumprir a missão. E foi tão bom que repetiu, né, na TV. Pois é. Mas me diga uma coisa, você tinha vindo de Campina para João Pessoa, era? Eu fazia, na verdade eu morava em Cabedelo, como você sabe, você muito bem sabe da minha história. Passei no vestibular para a UEPB, não passei para a UF, passei para a UEPB. E aí passei 6 meses, foi quando eu consegui a transferência para a UFPB. E aqui... Terminou o curso, né? Terminei o curso. Nós tínhamos aquelas amizades todas da universidade, tinha gente na universidade e na União, e aí foi quando eu consegui, Antônio Davi também me ajudou muito, fotógrafo, que é meu conterrâneo de Taperoá. Profissional aí, de mão cheia. Exatamente. Já deu um depoimento dele aqui pra gente. Exatamente. E aí Davi, junto com Virgínia, conseguiram esse estágio para mim. E aí foi quando eu comecei de fato na União como estagiária. Te lembra de alguma dificuldade no início ou foi fácil de se adaptar? O primeiro dia já foi que você me conhece. Eu sou fogo, eu não desisto não. Era tudo mais difícil naquela época para todo mundo e para mim ainda mais, porque eu morava em Cabedelo, eu vinha de trem, pegava um ônibus e aí eu ia para a universidade, da universidade eu almoçava na Avenida Pedro II, perto do Jornal Norte, que era a casa de uma tia, que era o meu ponto de apoio, e eu ia caminhando da Pedro II até o Jornal do Norte para a União, né? Que era em Jaguaribe, não é isso? Jaguaribe. Então não era meio de em ponto, no sol, não era fácil não. É por isso que hoje em dia eu digo aos meus filhos sempre, eu digo, olha, uma coisa que eu não admito na minha vida é mimimi. Porque eu sei o que eu passei. Eu enfrentei, né? Eu enfrentei. Não foi fácil, nunca foi fácil. Em todas as etapas, por onde eu passei, sempre foi complicado. Então, assim, eu saía, almoçava toda a carreira, eu tomava um banho e dando graças a Deus, porque eu tinha esse apoio. Tinha gente que queria e não tinha. Exatamente. Aí chegava no Jornal União e aí... Mas o primeiro dia foi uma coisa interessante. Tu te lembra da primeira pauta? Perfeitamente. Diga aí, eu lembro que o seu Lula me deu a pauta, que era uma pauta no IDEM. O IDEM funcionava no centro administrativo na época. E aí, você, muito generoso, me deu só uma pauta, né? Porque não tinha condição de me dar mais de uma. Me deu essa pauta, era perto, eu fui a pé, inclusive. Fui com o fotógrafo. Quando eu cheguei lá, a pessoa que ia ser entrevistada teve um problema de última hora, não sei, um problema na família, assim, teve que ir embora. E aí eu voltei pro jornal, e aí você disse, não. Eu lembro que eu comentei, eu disse assim, meu Deus, meu primeiro dia já deu errado, a primeira pauta deu errado. Acontece, não, né? Você vai agora, aqui pertinho também, aí você arranjou uma pauta no DR, que era uma pauta sobre sinalização. Placas de sinalização e tal. Só, meu amigo, que o negócio, pra mim, tem que ser bom e completo. Deu um toró. E eu a pé, porque se eu fosse esperar o carro, que tinha que deixar vários repórteres em vários lugares, ia demorar demais. Não, vou a pé mesmo. Me ensinaram onde era, que era um pulo, na verdade, mas não era tão perto assim. Realmente né? não. Era que era Beira Rio, DR, né? Não, DNR, que era ali em Cruz das Armas. Cruz das Armas, E aí eu disse, não, vou. Aí fui. Só que deu um toró. Parece que João Pessoa ia se acabar. E aí eu fui, consegui entrevistar a pessoa. Foi uma mulher na época, eu lembro demais.
consegui fazer a matéria, quer dizer, do meu jeito, naquela minha imperfeição, eu consegui, né? Mas era Conversar com ela, e aí quando eu voltei, é aí que eu lembro da sua generosidade comigo. Mas veja só. Eu cheguei e você disse assim, não, você não vai fazer mais nada hoje não, vai embora para Cabedelo e você vai fazer em casa. E eu lembro que eu tinha uma máquina, aquela Hamilton. pequenininha, que eu tinha ganho de presente de 15 anos dos meus pais. Olha só, nem sonhavam que eu ia ser jornalista, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa e devagarinho, porque eu não era tão rápida. E aí estava aprendendo fiz também. aquela matéria, quer dizer, ninguém fez isso, acho que com ninguém. E você fez. E aí eu fiz, redigi a matéria, e aí trouxe no outro dia. É porque isso é uma história que se repete, porque também fizeram comigo isso, né? Mas ninguém faz. Eu me lembro, Maria Helena, que quando eu cheguei, Tião Lucena foi o meu primeiro chefe de reportagem, mandou que eu fizesse uma matéria, e eu fiz, e ele me ajudou e tal. E eu acho que é como você disse, a união é a escola, todo mundo quando passa por aqui. Mas é sempre isso que eu digo a todo mundo, e vou dizer sempre. Eu aprendi o jornalismo, a fazer jornalismo no Jornal União. E aí foi quando, no outro dia eu trouxe a matéria e tal, e aí, cheia de erros, obviamente, e você me ajudou e dizia onde estava errado e tal. E eu tive muita ajuda, muita ajuda, graças a Deus. Uma pessoa que me ajudou todos os dias da minha vida no Jornal União foi a Heloísa. Heloísa Elane. Heloísa Elane foi outra generosíssima comigo o tempo inteiro. Ela se tornou, na verdade, como se fosse a nossa orientadora minha, porque entramos eu, Ana Ponce e Jonildo Bonfim. Éramos as 3 estudantes, no mesmo período, inclusive. E se prepara, que eu vou chorar muito. E aí, nós éramos as focas, não sabíamos nada. E eu não tinha, inclusive, pago a cadeira de Carmela e Reinaldo ainda. Então, você vê como era no começo do curso. E aí, não tinha pago ainda nem a cadeira de jornalismo. De Carmela e Reinaldo, que era aprender a fazer jornal impresso. E aí, nós éramos realmente muito verdes, não. Nem existíamos. Nem éramos verdes. Tinha nem brotado ainda, não tinha nem brotado. E aí foi quando você, Heloísa e o Wellington, poxa, o Wellington Farias, tinha a maior paciência com a gente. E aí pegava os textos da gente. Heloísa tinha uma paciência com a gente, fora do comum. Heloísa é aquela figura que você sabe que, estando por perto, vai dar tudo certo. A gente ficava, quando eu chegava, que ela tava, e assim, era tão... Você naquela correria, você com 1000 coisas, aí às vezes eu tinha vontade, às vezes eu perguntava, e você chegava na gente, chegava muitas vezes. E o chefe de reportagem é para isso mesmo, né? Mas nem todo mundo faz isso, né? A gente sabe isso. Mas aí eu quero que seja público isso, Lula. Eu tenho uma gratidão enorme por você. E uma hora as coisas terminam chegando, né? Porque é aquela coisa assim, Maria Helena, a gente ajuda, mas o talento é seu, né? Então, você eu achava desenvolve... que eu nem tinha esse talento, mas aí fui aprendendo, a Heloísa ajudava demais, você ajudava demais. E assim, no dia a dia, no tranco, a gente termina aprendendo, né? E assim foi. E você veja, né? De certa forma, a gente faz um curso que dá a gente referência teórica, a gente aprende quem é Roland Barthes, aprende quem é Ulisses André, aprende quem é, né, o pessoal todo, tal, e Humberto Eco, e lá vai. Exatamente. Mas aqui, naquela história de contar, de narrar a historinha do dia a dia, da comunidade e tal. É só a prática, é só o batente, é o famoso batente. Pois é. E aí, não tem como fugir. E aí, o que é que eu fazia? Eu vivia colada no povo, que eu sabia que podia me ensinar, que podia me ajudar, e aprendi tudo que eu sei. O Jornal União foi minha primeira casa. Isso foi mais ou menos quando? 89. 89? Foi em 89. Porque eu lembro que eu passei no vestibular. Era vestibular em Campinas, em 88, aí transferi em 89. Logo que eu cheguei, com pouco tempo eu fui para lá, não lembro bem o mês, mas eu lembro que foi em 89. E aí passei esse tempo, e assim, eu era estagiária, a gente não tinha salário, né? Era assim, era na boa vontade mesmo, assim, de querer aprender. Corre, na pressão, né? Na pressão. E outra coisa, a gente sabia que tinha que dar o melhor, porque você sabia, eu sabia que aquele ali era o início da minha carreira profissional, entendeu? Eu tinha que me esforçar, assim. Se eu queria aprender, tinha que ser daquele jeito mesmo. E perrengue a gente passa em tudo que é canto na vida. Só que no jornalismo, assim, a gente passa o perrengue e tem que contar a história, né? Exatamente. E assim,
eu botava sempre na cabeça, eu dizia, olha, eu preciso ser humilde, primeiro porque eu só posso fazer direito se eu aprender direito. Se eu não perguntar direito, eu tinha muito medo, eu perguntava demais, às vezes eu pedia desculpa à entrevistada. Olha, você me desculpa perguntar essa besteira, mas às vezes é a besteira que puxa o fio da meada. Puxa o né? fio da meada, exatamente. E aí, eu tinha muito cuidado, assim, de perguntar muito, porque você dizia isso, você dizia, pergunte, às vezes, aí você dizia, o que parece tão óbvio, às vezes é o mais importante. Você veja, você está contando essa história aí, e olha o que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma matéria sobre exportação e importação, e fui orientado por Aguinaldo Almeida. Aí Aguinaldo dizia, Luiz, tu pergunta tudo isso, inclusive o óbvio. Porque ele pode responder alguma coisa e tu perguntar assim, mas o aumento das exportações é bom ou é ruim para Paraíba? Tu pergunta um negócio desse, ele vai dizer, é claro que é bom, porque isso representa... manchete. Pronto, tá aí, você vai tirar daí o cara pensando que você é burro, mas você está só extraindo a informação. Então você veja, eu consegui colocar em prática o que tinha aprendido. Você passou isso pra mim. Velha escola. A velha escola. Não tem não. E eu lembro que na minha época, assim, parece que todo mundo saía do Jornal União. É porque a União, eu tenho a impressão que a União foi quem melhor entendeu a importância do curso de comunicação. Eu acho. Nós tínhamos uma sintonia muito grande. No começo... Tudo que passava no jornal, a gente sabia na universidade e nem vice-versa. E havia uma certa restrição dos outros veículos Sim. contra o pessoal vindo do curso, aquela coisa de... O sindicato muito em cima, né? Era? E a União era oficial, tal, entendia, aquele estágio não era uma coisa que explorava ninguém, Não, você dava as suas horas, a gente entendia, conversava, tinha, como é que se diz, certeza e a consciência do papel ali do estágio, de aprender, de ensinar, né? E aí acabou nisso, ó, você aí. Pois é, mas deu show na televisão, hoje está na FUNAD, mas é como você disse, aprendeu. Aprendi. Tudo que eu aprendi foi na União. Tudo. Eu lembro que quando... meu Deus, você vê a sua primeira matéria... Publicada, né? Maria, meu Deus do céu. Foi uma alegria tão grande. Imagina, Taperoá inteiro soube, Campina Grande inteiro soube, entendeu? Porque era uma alegria muito grande. Porque a gente começava... Às vezes a matéria não era assinada, mas quando a gente assinava a matéria, aí era o auge. Eu não lembro de todas essas alegrias. Então, todas essas alegrias... E quando foi que você sentiu assim, Maria Helena, que... Por exemplo, porque naquela época havia esse critério, nem toda matéria era assinada, né? Só se assinava depois. Primeiro que eu era da página de geral, então eram matérias, era o factual. Você começou pela geral? Comecei pela geral. Era o factual, né? E eram matérias, de uma certa forma, menores. E aí quando você calhava de fazer uma matéria muito importante, que era a bomba do dia e tal, que terminava tomando uma proporção maior, e aí eu não lembro bem a primeira matéria assinada. Se eu lembrei, eu vou até anotar. Mas eu me lembro que foi uma alegria tão grande. Parecia um presente para criança, dia, né? você chegar e ver sua matéria ali. Ai, meu, seu nome. Meu Deus. E eu lembro que essa alegria muita gente tinha. Todo mundo tinha. Né? Quando a matéria saía. E quando você sente que, por exemplo, seu texto já não é mexido, né? Aff, Maria, é muito meu bom, né? Deus O famoso texto céu. Final. Que você entrega e o cara olha. Tá eu bom. lembro de uma vez que você olhou e disse... Sim, e aí? Não, tá em ordem. Não, mas não vai mudar nada. Não, tá em ordem. Meu Deus do céu. Foi melhor que a matéria assinada, inclusive. Porque você dizer, meu Deus, isso significa que você aprendeu. Né? Que você tá ali pronto. Né? Claro que aprender, você aprende todo dia, que você nunca é melhor, você pode melhorar todo dia, o seu texto melhora todo dia. Mas você saber que você chegou num estágio em que não precisam mexer, é muito bom. É aquela coisa, né? Eu me lembro que a gente, pelo menos no meu tempo, quando eu entrei, havia aquelas referências na União, porque era Gonzaga, Aguinaldo, Aranha, Barreto Neto, Ave Maria. Martinho Moreira Franco, que não era da União, mas era do Estado. Estava sempre lá porque era amigo de Gonzaga, amigo de Aguinaldo. Werneck Barreto. Então a gente tinha todas essas referências e a gente queria atingir o estágio deles, o texto final deles, né? E aí... Eu continuo tentando até hoje, não consegui não, mas pelo menos hoje eu sou amiga deles, amiga. Pois é. E aprendi com todos eles. Mas a gente faz, né?
a gente pode não fazer com a excelência deles, claro. mas faz um texto não, que e não você deixa saber que você é respeitado por essas pessoas. Então. Né? Você fazer um texto e Rubens Nóbrega elogiar. Meu Deus do céu. Sabe, você chega num ponto assim, você diz, meu Deus, graças a Deus eu consegui, né, me firmar, ser respeitada. Não mexe aí não, que isso é texto de Maria Helena, ela sabe o que está fazendo, né? Pois é, rapaz. Isso é preciso não só aquele conhecimento acadêmico que a gente aprende na universidade, mas é preciso aquele conhecimento empírico do dia a dia, né, Maria Helena? Que você aprende. Um dia desse eu fui, inclusive, entrevistada por uma menina da universidade e ela perguntando se eu era a favor da academia. E eu sou, tanto é que fiz. Mas você saber que tem academia e você tem um lugar para você colocar em prática o que você aprendeu e uma coisa andando com a outra, né? É muito importante. Eu lembro que quando eu paguei a cadeira com o Carmélio, você me conhece, eu sempre fui muito respeitosa e eu tinha um medo, eu já estava na Cabo Branco. Eu já era repórter da Cabo Branco, eu já tinha passado pelo Jornal Norte, assinando uma página todo dia, mas eu lembro que quando eu entrei, eu disse, meu Deus do céu, eu acho Carmélio o máximo. Então eu dizia, meu Deus, já foi entrevistado aqui também, no Não Memória. posso decepcionar esse homem, imagina. Primeiro porque eu me sentia na obrigação de fazer bem, porque eu já era do batente. Né? E segundo porque eu admirava demais. Então eu dizia, meu Deus, faça que não dê problema. Porque, Maria, morria de medo. Mas aí deu certo também. Você, na geral, se lembra de alguma matéria assim que você fez e que você achou que aquela matéria correspondeu às suas expectativas, ou lhe chamou a atenção, ou lhe marcou? Eu sei que é difícil assim, a gente ficar lembrando, Lula, mas às vezes tem umas coisas que são diferenciais que a gente... Uma coisa que eu sempre achei no jornalismo, porque como eu fazia geral, então eu fazia aumentar a cesta básica, tudo. Política também, quando precisava, né? Quando precisava. Eu lembro que uma coisa que me marcou profundamente, porque não era primeiro o que eu fazia, mas essa matéria terminou tendo um encaminhamento diferente o tamanho da história, que foi Focinho de Porco, que era uma matéria policial, que a gente não cobria, porque tinha a página policial e tinha os repórteres, né, policiais. Mas eu me lembro que eu era muito menina, mas aquilo me chocou muito, porque o cara era considerado, na época, o pior bandido. Alta periculosidade. E me botaram para fazer um negócio, porque como deixou de ser uma coisa só de segurança pública e começou a atingir famílias, outras coisas, comunidades, porque aí tinha a influência nas comunidades, tinha tudo isso que hoje o tráfico faz, né, toda hora. Então, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque primeiro não era uma coisa que eu dominava, né, era um assunto que eu não dominava. E segundo, porque realmente aquele homem ele causou uma mudança de hábito nas pessoas, na sociedade. E foi, Maria Helena, uma mudança não apenas pelo medo que ele semeou, mas também, olha só, você contando essa história aí, me lembrou outra história que foi contada aqui também na Memória, por Silvana Sorrentino, que foi editora do jornal, ou diretora técnica, não me lembro, na época de Focinho de Porco. Foi na minha época. Repare, e no dia que Focinho de Porco foi morto, Silvana pegou o carro da União, dirigiu até o Grotão, onde foi a emboscada, a ação policial, e cobriu a matéria e trouxe para o jornal, porque foi de noite, 11 horas da noite. Eu cobri o inteiro e todos os desdobramentos. Me lembro de tudo perfeitamente. Você vê, então Silvana não faria naturalmente essa matéria, mas o homem, a necessidade vai. Teve uma proporção tão grande, que você lembra bem na cidade, claro, que ela terminou se desdobrando para outras coisas. E aí, assim, no factual tinha muita coisa que eu sentia que mexia. Eu ficava muito feliz. Eu sempre fico feliz quando o jornalismo consegue mudar a vida das pessoas para melhor. Por exemplo, quando você reclama de uma rua esburacada e a prefeitura vai lá e resolve, eu acho que o jornalismo é importante numa situação Claro que é, né? E às vezes você diz assim, poxa, besteira, uma pautazinha michuruca dessa, só ajeitar uma rua, mas vai morar naquela rua? Vai precisar sair de carro com uma família doente? Você sabe que tem uma história que é emblemática sobre essa importância da comunidade e do que é o jornalismo. Eu sempre Em adorei o jornalismo comunitário.
a Rússia invadiu a Tchecoslováquia, que ficou conhecido pela Primavera de Praga. E aí um leitor ligou para a redação do Jornal do Brasil, querendo falar com a reportagem, porque eles estavam fazendo uma obra na rua dele e ele não estava conseguindo chegar em casa. Aí o redator que atendeu disse: meu amigo, é o seguinte, olha, a gente está com a Primavera de Praga, um problema danado na Tchecoslováquia. A União Soviética acabou de invadir e eu não estou conseguindo chegar na minha casa. Ou melhor, e a gente está com toda a reportagem voltada para esse assunto. Ele disse: o que é que eu tenho a ver com isso? Eu quero chegar na minha casa. Pois é, é isso que eu digo. Quando o jornalismo ele consegue, por exemplo, alertar sobre uma doença, sobre uma campanha de vacinação, quando ele consegue prestar serviço. Deixa o papel da Covid, né? Da imprensa na Covid. Exatamente, na Covid. Então, assim, eu sempre, mesmo quando era uma matéria bem pequenininha, uma coisinha bem simples, mas para mim aquilo ali tudo me encantava por mil razões. Por ser foca, por estar aprendendo, por saber que aquilo ali, esse movimento, porque não é só isso aqui, você escrever e ir embora, não. Quando você escreve uma matéria dessa, você mexe com a vida das pessoas, né? É por isso que tem tanto jornalista, né, que acha que é o dono do mundo, né? Porque acha que, né? E transforma. Só que quando você transforma a vida da pessoa, nem que seja um tiquinho, então foi válido o que você fez aqui, por menor que, né, seja. E a União tem uma vocação assim, inclusive de dramática, como é o caso de 30, que a exposição das cartas, né, de João Dantas, sim, gerou, né, a exposição gerou uma série de desdobramentos e acabou um deles a morte de João Pessoa, né? Sim. A União, por exemplo, esse painel... O papel da União sempre foi muito mais cultural, muito mais histórico, muito mais... Mas esse painel aqui atrás da gente, né, que é aqui o cenário, você veja quantas capas tem. Olha, Homem à Lua, a vitória do Botafogo no Maracanã sobre o Flamengo, José Américo de Almeida, a morte de John Lennon. Quer dizer, a União sempre com essa vocação, né? Histórica. E outra coisa, você quando pega assim, olha, a família real chegou ao Brasil em 1808, a União de 1893, 85 anos depois. Então você veja que boa parte da história do Brasil, e especialmente essa história depois da chegada da família real, a União estava presente. E sobretudo quando se trata de história da Paraíba, né? Então, aí... Eu acho que... E você tem todas essas pessoas que você citou agora. Deus, você pega uma crônica, você pega uma página dessa, você se delicia. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É tanto que hoje, por exemplo, não apenas pelo que representa como escola de jornalismo, o que representou na vida de muitas pessoas, até afetivamente, casamentos foram vários aqui, muitos, né? Mas também você veja, o arquivo da União é uma preciosidade. De informação, né? Para você recorrer para construir a sua história, o seu trabalho científico, ou para você pesquisar, às vezes um local, às vezes uma família, entendeu? A gente já vê essas histórias, porque tem um registro lá. Exatamente. E assim, eu me sinto tão honrada. Você passou quanto tempo aqui? Eu acho que foi 1 ano, porque aí foi quando surgiu a oportunidade de um emprego com carteira assinada no Jornal Norte. Dinheirinho no bolso. Dinheirinho no bolso. E aí eu já estava, graças a Deus, eu já estava pronta, né, para assumir. E aí foi quando eu fui para o Jornal Norte e logo que eu cheguei eu assumi a página de cultura, aquela B1, acho que era B1, que era a página inteira, que era Ricardo Anísio já era o editor e era todo dia era matéria de cultura, era uma página inteira por dia. É assim mesmo. Era muita coisa assim. E aí foi bom porque eu dei uma acelerada muito grande. Já vinha preparada, né? Já sabia como fazer, né? Mas tudo que eu estava fazendo ali era resultado do que eu tinha aprendido aqui na União. Então, eu cheguei numa época, inclusive, que tinha muita foca lá no Jornal Norte. Mas era como se eu fosse, né? A menina que inclusive, as meninas também foram. Jonilda e Ana, também na mesma época. Então, eram as meninas mais preparadas do que aquelas que haviam chegado. Porque a gente tinha aprendido tudo aqui. Essa história com a União é interessante também porque, de repente, você começou em geral, fez uma matéria
policial, como você Fiz citou aí, que cultura foi, também. né? E fez cultura, né? Fiz Aí de muito. repente a pessoa vai se especializando e vai encontrando o caminho inclusive, dela. quando, na época, eu trabalhava com o Ricardo Anísio Rio Norte. na União. Que aí teve uma parte, Sim. teve um tempo que eu fiquei fazendo muita matéria para Ricardo, na página de cultura da União. E aí quando eu fui para o Norte, como eu já tinha, né? Trabalhado com ele na União. Aí ele já conhecia meu texto e tal, então eu passei um tempo fazendo, acho que era B1, que era a página, era uma página todo dia, e aí foram mais aprendizados, cada um melhor que o outro. Você se lembra de mais, assim, um personagem importante na cidade que se transformou numa fonte sua, por exemplo? Porque a gente, às vezes, né, vai construindo uma agendazinha e sabe... Eu tenho amigos que só se tornam amigos ao longo do tempo, né? Desde aquela época. Pessoas que eu entrevistei naquela época, Carlos Pereira, por exemplo, que hoje está no DR. No DR. Que eu me lembro que era secretário, acho que na época ele estava na infraestrutura, não sei. Educação também, ele foi Educação depois quando ele já foi, ele foi da educação, depois voltou, né? É. Então, assim, muita gente, muitos personagens que... E gente do povo mesmo, que ligava para o jornal às vezes para falar comigo, justamente porque a vida tinha mudado com aquela matéria e procurava o jornal depois e sugeria alguma coisa. E era uma época que o jornal impresso tinha muito poder, né, Maria? Muito! Era o poder, Lula. Porque nós tínhamos o quê? A TV Cabo Branco, né? Tínhamos a TV Tambaú entrando. Estava chegando, né? E a TV Cabo Branco tem o quê? Algum tempinho, Pois é, mas o jornal impresso era muito forte. Era muito forte. E além do mais, Maria Helena, a União sempre teve uma força diferenciada, porque, como sendo um órgão do governo, né, todo mundo acreditava que deu na União, o governo se preocupa, né? Exatamente. Tinha, assim, se a gente fazia... Claro que a gente sabe que, por ser um jornal oficial, tinha um jeito de falar das coisas, mas de até denunciar, mas sem aquela coisa do peso, é ruim, não sabe fazer. Sem adjetivação, mas aquilo né? ali chegava mais facilmente para quem mandava e mandava resolver. E o acesso da gente aos secretários, aos órgãos. Né? E você veja que mesmo sendo um órgão do governo e um porta-voz, né, das ações do governo, da agenda política do era governo. importante por isso, porque era o porta-voz, era como se o governo dissesse assim, eu quero escutar o que o povo quer. Mas você veja, apesar de tudo isso, a gente que era profissional, né, a gente não se sentia constrangido de trabalhar na União, né? Eu nunca, pelo contrário, de jeito nenhum. Porque eu já, no meu depoimento também para esse programa, o Pro Memórias da União, eu disse, eu achava muito mais difícil, às vezes, lidar com a preocupação na iniciativa privada, que de manhã estava brigada com determinado gestor. Sim. E à noite faz um acordo e muda completamente, e o que você fez durante o dia vai ser derrubado, você vai ter que refazer. É verdade. Na União não, você já sabe qual é a linha. Né? E assim, e claro que havia aquele cuidado de você checar, você ter cuidado com as fontes, você termina, no meu caso, até nisso era aula, porque você aprendia a ser mais criterioso com o material que você tinha. Por quê? Primeiro, você era de um jornal oficial, era do governo, então você tinha que ter o cuidado de como externar aquilo, de colocar palavras corretas, para você não denegrir a imagem do governo, para você não tratar aquilo como se fosse uma coisa, como se o governo não estivesse trabalhando, né, pelo bem do Estado, pelo bem do povo. E, ao mesmo tempo, você sabia que era respeitado porque tinha o respaldo. Esse respaldo do governo, que você sabia que, se no próprio jornal se escreve que tem esse problema e precisa ser resolvido, que é um problema que é do governo, então eu posso confiar. Eu posso ler e confiar. Pois é. Né? Pelo menos posso esperar uma solução. Esperar, exatamente. Maria Helena, tu traz alguma lembrança, ou você traz alguma lembrança, assim, de algum momento que foi, sei lá, um momento de estresse, um momento de dificuldade? Porque naquela época você, inclusive, começou a entrevista citando aqui a sua ida no INDEM, porque era bem pertinho da União, depois foi no DNR, e a gente sabe que havia uma dificuldade, porque não era fácil
não era fácil. Telefone? Era tudo muito difícil, Lula. Nós tínhamos um carro para reportagem e esse carro deixava um, deixava o outro. Olha, às vezes a gente doido para voltar para a redação. É sobre isso que você está falando. Exatamente. Às vezes a gente tinha que voltar, doido para... Você com 3 pautas, porque quando você voltar, você tem que redigir as matérias para outro dia. Então não interessava a hora que você chegasse, não. Então a gente ficava doido para chegar logo. E tinha essa grande dificuldade. Deixava um, depois deixava o outro, depois deixava o outro. Ia buscar esse, buscar... Então assim, às vezes atrapalhava um com o outro, atrapalhava uma pauta com a outra. Às vezes você chegava atrasado, por exemplo, uma solenidade, né? E você chegava atrasado. Perdeu. E aí, principalmente o prejuízo da foto, né? Exatamente, principalmente da foto. Porque no final da história, para o repórter era mais fácil resolver. Resgatar a informação. Então você ia lá, entrevistava a pessoa e tal. Mesmo assim era chato, era ruim, né? Mas você não perdia tanto. Mas para o repórter, ou para o fotógrafo, era terrível. Era um custo muito alto. E assim, como não tinha telefone, às vezes, por exemplo, na saída, você saía, a pauta caía, avisavam na redação, só que a gente só ia saber quando chegava lá. Entendeu? Como foi o caso dessa do IDEM, a minha primeira. Quando você me mandou, estava marcada a pauta. Você não imaginou que o cara ia... Ter um problema pessoal. Hoje em dia, o cara ligaria... Mandava uma mensagem. Mandava uma mensagem, né? Que, aliás, é uma coisa que eu gostaria de que a gente conversasse. Como é que você viu essa mudança toda que, por exemplo, o computador proporcionou no jornalismo? Que foi, você se lembra, era uma máquina que fazia barulho. Eu usei máquina até no Jornal Norte. Pois é. Aquele papelzinho que a gente puxava. Lembro demais. Lembro demais. E hoje você veja a informação totalmente digitalizada. Totalmente. Digital. Tudo é para ontem. Né? Tudo é para ontem. E é tudo muito rápido, né? Tudo mudou. Inclusive, por exemplo, uma coisa que eu falo sempre. Naquela época, você pensava a pauta. O pensar do jornal, o fazer o jornal era uma coisa muito mais trabalhosa. Porque você tinha que... Tanto é que a gente vivia assim. Mesmo quem não era chefe de reportagem, porque a gente sugeria as pautas, baseado no que a gente via na cidade. Por exemplo, ligado 24 horas. Ligado. Um acidente que aconteceu que fechou a BR, que vai atrapalhar, a falta de energia galho de árvore que caiu em algum lugar, né? Tudo era pauta. Hoje, as pessoas vão muito lá no computador e terminam... Inclusive pegando já muita coisa pronta, a verdade é essa. Mas essa história de pensar a pauta... Produzir, né, Maria? De produzir uma pauta, era tudo muito difícil. Isso em jornal e em TV também. Né? A gente viveu essa realidade das duas coisas e é totalmente diferente. E televisão com o agravante de que precisa de imagem, né? Exatamente. Mas só que agora você usa a imagem do celular. Né? Você imaginaria nunca a TV que a gente trabalhou usando imagem de celular? Não. Nunca. Primeiro não usava imagem de terceiro. De terceiro. Eu não estou falando nem do celular, não usava imagem de terceiro de jeito. Podia ser o que fosse. Podia ser o que fosse, a gente não usaria. A gente não usava. Mas, Maria Helena, e como é que você vê essa rapidez da internet, essa rapidez da mensagem instantânea, quando a gente compara com o tempo que a gente fazia, que a gente saía a pé e que a gente tinha, inclusive, que trazer 3 pautas, ou 4, 5, dependendo do dia. Né? Gilvande Brito, que foi outro que conversou aqui com a gente, teve um dia que fez 31 matérias. Meu Deus do céu. Diga aí. Meu Deus do céu. Tudo era mais complicado, tudo era mais difícil. Eu acho que antigamente a gente era como é que diz uma frase? Forjado na dificuldade. Né? Era tudo tão difícil, mas eu acho que quando você produzia, tinha um sabor diferente. Eu acho que era melhor produzir, eu acho que era melhor o resultado. Hoje você está fazendo uma matéria aqui, um repórter de TV, maior trabalho do mundo para fazer a matéria, aí vem uma pessoa, vai na internet, vai no Instagram e coloca a mesma coisa. A mesma coisa. De forma errada, truncada, irresponsável.
irresponsável. E aí é quando você vê que bota uma foto lá que não é para colocar, família, aquele cuidado que a gente tinha tanto, tem cuidado na foto, tem cuidado na imagem, só divulga quando souber tudo certinho, não julga, não taxe aquele cara, você não pode dizer que ele é um criminoso porque você não sabe, o seu papel não é esse. Hoje as pessoas se julgam juízes, donos da razão, usam o celular para qualquer coisa, a qualquer hora. Não apura. E atrapalha o jornalismo, sério. Atrapalha o jornalismo. É, porque, por exemplo, não teve a aula da União, por exemplo, de apurar, né? Exatamente. Você sair, vá fazer a matéria, pra você mas fazer uma matéria vá na fonte. dessa, você tem que ter uma fonte, você tem que perguntar demais para fazer a coisa certa. Para mim, eu continuo aquela aluna do Jornal União e da universidade. Só escreva quando você tiver tudo certinho, cheque a fonte, tenha certeza de que você realmente está fazendo a coisa certa. Que é para não ter dificuldade, né? Isso E acabou. outra coisa, Maria Helena, você chegou a fazer, assim, você disse que fez cultura, mas alguma coisa mais especializada como economia e política? Não, aqui política, na União? Na União não, nem política nem economia. Só na necessidade de fazer, se precisasse, né? Porque quando precisava, foi geral até mesmo, economia né? social, Agora, você falou em Joanilda Bonfim, você falou em Ana Ponzi, e todo mundo deu certo naquela época. Graças a Deus, todo mundo. Fomos pro Jornal Norte, aí, do Jornal Norte, aí cada um seguiu outros caminhos, mas todo mundo deu certo. Aliás, todo mundo que passou na União deu certo. Tem essa coisa também, né? Tem. Maria Helena, e você acredita que, por exemplo, ainda há espaço para uma plataforma como essa de jornal impresso? Porque a gente está vendo que... Cada dia menos, né? No mundo todo. Como eu sempre disse, eu fui de TV há muito tempo, você sabe disso. E lá também você foi meu professor. Mas eu sempre achei muito fascinante ler. Muito fascinante ler, pegar o papel, entendeu? Eu continuo essa pessoa que lê, que a União chega na minha sala todos os dias, hoje como assessora de imprensa da FUNAD, e eu continuo lendo. Então, eu continuo achando que é espaço, porque do mesmo jeito que tem gente que adora tecnologia e todo mundo usa e todo mundo, né? Hoje o dinheiro está na tecnologia. Ainda tem gente que gosta de jornal. Mas a agência está lá, né? Exatamente. Por que a agência não acaba? É como o jornal impresso, eu acho, sim, sabe? Que tem espaço. Claro que não é um espaço, jamais você pode dizer que é o espaço, né? Que se tem hoje na mídia, E a gente sabe que é uma revolução, porque não foi só o jornal que foi afetado. E é resistência, porque você, há 10 anos atrás, você achou que a União ainda estaria aqui agora, a gente pegando. Pois é. Eu não achava. Quando eu comecei a ver a coisa mudando, como aconteceu com os outros. Né? Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, é que a mudança, ela foi além do jornal impresso, porque veja como a televisão mudou. O que era a Rede Globo até um tempo desse? Não é isso que eu estou dizendo, você usar a imagem de celular de terceiros. Né? Hoje em dia você, muitas vezes, não fazei nunca. Sabe pela rede social. Depois você pode querer conferir como um ou outro veículo abordou o tema, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, hoje, o dia que a gente está gravando essa entrevista, é um dia depois das histórias de que Bolsonaro dormiu na Embaixada da Hungria, né? Você veja, ontem muita gente foi assistir o Jornal Nacional para ver a cobertura. Exatamente. Porque sabe que a Globo faz de um jeito diferenciado, né? De um jeito responsável. Mas a informação já estava circulando desde cedo. Mas é isso que eu disse. Depois que a bomba está no ar, se eu tiver interesse, aí eu vou, ligo a TV que eu gosto e vou checar. Mas se eu tiver esse interesse, a maioria das pessoas hoje em dia não está nem para isso, não. Vai lá e acredita naquilo ali, e quando quer checar, ela checa lá no Instagram, na verdade. Ela checa ali. Ou achou suficiente, tá bom, e aquilo ali virou verdade. E você veja como você aprendeu, tinha que checar, apurar, Meu Deus do céu, farejar. Você sabe disso, chegava na redação, sim, não era só chegar aí para a máquina, não, para escrever, não. E aí, o que é que você conseguiu? O que é que você pegou? Não, ela disse sim, mas e o que mais? E se você não perguntou aquele ponto? Sim, mas você não perguntou isso, não. E esse aqui assim, não é melhor a gente ouvir o outro lado, não, né? Exatamente. Você vê isso hoje em dia? É muito... Não vê, você não vê hoje em dia, não vê.
Aquela história de você chegar na... A não ser no assim, impresso, aqui ainda se faz isso na União. Exatamente. Por um lado, Mas olha, quando eu lembro que eu fui de TV, anos, mas eu chegava e eu tinha que mostrar para o editor, sim, tem o quê? Não sei o quê. Às vezes o off estava gravado já. Vai, grava de novo. Refaz, grava de novo. Isso aqui não... Né? Não tá legal. Sendo uma apuração melhor. Cansei de levar carão. Cansei, veterana já. Mas levava carão. Não, falta isso. Cheque isso, não sei o quê. Entendeu? É isso mesmo. Eu me lembro que eu ia pra casa. Eu saía do... Eu já na Cabo Branco, eu saía e já Macaca Velha. Ia pra PBTU, que eu fazia assessoria de lá, junto com o Ruth Avelino. E aí quando eu chegava, às vezes, quando eu tava lá, o povo ligava pra minha sala. A redação, querendo saber... Porque quando eu ia editar a matéria, aí o bicho pegava. Porque aí, não perguntou isso por quê? Isso aqui. Você achando que estava fazendo a coisa melhor do mundo e faltava. E ainda mais com um editor como Silvazia. Tinha sido aluno aqui da União também, começou a carreira aqui da União. Eu vivia com minha azulzinha dentro da bolsa, meu amigo. Porque o cara ficava, tem hora que você acompanhou meus embates com ele. Então era assim, era uma coisa de cobrança mesmo, sabe? Tanto preocupada, eles preocupados com o melhor serviço que oferecer, quanto com você, para que você aprendesse, entendeu? Eu costumo dizer que minha escola foi o Jornal União e a escola de TV a Cabo Branco. Cabo Branco, foi. Cheguei verde, não sabia nem o que era. Todos chegamos lá, né? Eu mesmo, quando cheguei na União, na TV Cabo Branco, eu tinha começado na União em 1980 e eu acho que a gente chegou na Cabo Branco em final de 84, agosto de 84, início de 85. Quer dizer, mesmo que você já levasse uma certa experiência, mas em televisão... É outra coisa. Completamente era foca. outra coisa. Eu tinha vindo do Jornal Norte, eu tinha experiência. E aí foi um período complicadíssimo para mim, porque eu estava na universidade, que eu não tinha terminado ainda, e o detalhe, eu era ainda estudante. Eu terminei o curso quando eu estava na Cabo Branco, 92. Então eu tinha aquela preocupação assim, eu preciso ter humildade, eu preciso fazer direito, aprender direito, porque... Eu sou estudante ainda, eu ainda, né, tenho muito que aprender na universidade. E eram três situações diferentes, porque era a universidade, o Jornal Norte, e foi quando eu passei no teste para Cabo Branco, eu fiquei 3 meses naquele período probatório, aprendendo, que você não sabia nem se ia ficar. Éramos eu e Michele Souza, né, e aquele período foi, por isso que eu não gosto de mimimi, porque aquele ali eu vou dizer. Eu malhei, né, Maria? Maria, e aí... Eram 3 situações diferentes, 3 aprendizados diferentes, né? A universidade, o banco da academia, jornal impresso e TV, que, meu Deus do céu. Você ainda guarda a lembrança e o relacionamento, a amizade com Ana Ponzi, com Joanilda? Hoje, Ana nunca mais eu vi, Ana mora no Bessa, a última vez que eu a vi foi num evento social, porque ela se afastou de todo mundo. Mas é minha amiga até hoje. Joanilda mora em Brasília, ela trabalha numa assessoria de imprensa hoje também. E toda vez que vem a Paraíba, o nosso encontro é certo. É a festa. É certo. E a gente sempre fala na União, é impressionante. Sempre. E outra coisa, né, Maria Helena, quando você falou na União, eu me lembrei aqui agora, como acaba sendo um bastião, né? Correio fechou, o Norte Correio, Jornal da Paraíba. É uma coisa assim, de resistência mesmo. Né? Eu fico impressionada como é que o governo do estado consegue segurar essa barra, porque não é brincadeira, diante de tudo que surgiu, de tudo que se vê, de tudo que, né, que se tem hoje. E você ainda vê assim, manter um jornal quando você vai para os programas de rádio na manhã seguinte, muito do noticiário são pautadas pela União. É lendo o que a União publicou. Quando você vai para muitos sites, de rádio lá, o cara tá lá e o jornal na frente. Não, e nos sites também, né, muito é o que a União trouxe. Você veja como é importante o papel, né? Acho que é pelo fato de que está escrito, né? Exatamente. Lula, e nem todo mundo, do mundo inteiro, adora tecnologia, não. Tem gente que gosta, tem gente que prefere. O cheirinho da tinta. Entendeu? Tem gente que adora. Eu adoro. Eu não vou deixar de gostar nunca. E assim, que, por exemplo, mensagem você traz desse tempo e que você poderia repassar, ou, eu não digo como conselho, porque conselho, né, a gente já sabe, se fosse bom não se dava, vendia, etc. Mas que mensagem você deixa, por exemplo, para o pessoal mais novo que está fazendo comunicação,
que sonha com comunicação, diante dessa sua experiência, inclusive de jornal impresso, de TV, de assessoria. O que é que você diria para esse pessoal? Lula, eu acho que se deu certo para mim foi ser humilde, em primeiro lugar. Você só aprende se você tiver humildade. Né? E isso é uma lição de vida, né, Maria Se Helena? você não tiver humildade, você olha, não tem pauta que preste, você não rende, você não tem um bom relacionamento com seus colegas, você não vai receber jamais a ajuda que eu recebi. Não é criativo. Entendeu? Você nos perrengues, você não é criativo. Então, acho que a primeira coisa é você ser humilde, é você querer aprender. E você saber que apesar, eu digo tanto isso, que apesar de tanta tecnologia, se você tirar um computador da sua frente, um celular, o jornalista que aprendeu e que está dentro de você, ele vai fazer até na mão, com um papel e um lápis. Né? Ele vai chegar em qualquer canto, ele vai ser respeitado, ele vai passar a informação, ele vai passar, né, o que precisa passar, mas ele precisa aprender. Porque e tecnologia não é tudo não. Eu acho que uma coisa casou com a outra e graças a Deus ela veio. Né? Porque quanta ajuda! Você lembra que a gente ficava no jornal até de madrugada, da sexta para o sábado? Né? Graças a Deus, isso, graças à tecnologia, né? Tudo isso passou, tudo isso mudou. Como se facilita a vida de uma redação? Tereza Duarte está aqui, ela precisa falar com o repórter. No meio do caminho, ela muda a pauta, ela muda o rumo da conversa. Né? Aconteceu uma coisa grande, ela na mesma hora passa aqui para outro canto. Tudo isso graças à tecnologia. Né? Você mesmo contou aqui há pouco, né, que saía para uma pauta e sabia que a pauta tinha sido cancelada quando chegava, porque não tinha o celular, então, não tinha a mensagem. A tecnologia eu acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Mas eu acho que é preciso, antes de tudo, você ler muito, você se informar muito, você beber nas fontes que podem lhe ajudar, que podem lhe ensinar, entendeu? Você valorizar o bom jornalismo e quem faz o bom jornalismo desde sempre. Eu sou daquelas ainda que eu respeito demais, sabe? Essas pessoas que passaram antes de mim e que me ensinaram. E outra coisa, né, Maria Helena? Como eu também aprendo com as meninas novas que estagiam comigo, entendeu? Porque eu sou a burra da história na área de tecnologia. Então, eu adoro conviver com essas meninas. Você sempre foi um louco por tecnologia, desde que a gente se conhece. É verdade. Né? Que você sempre esteve muito à frente de todo mundo, eu lembro muito disso. Eu me lembro quando eu cheguei com um celular desse tamanho na E eu sempre fui aquela que ficou pra trás, sabe? E, assim, eu me considero ainda... não sou analfabeto, lógico, mas assim... Então, me fascina ver a capacidade criativa desses jovens que chegam para estagiar lá comigo. Eu aprendo demais com eles. Claro que eles têm muito para me ensinar. Claro, tem. Todos têm, né, meu filho me ajuda aqui, porque senão eu não consigo fazer nada. Quer dizer, com todo o meu conhecimento, né? Toda a minha experiência. Tudo que eu tenho, se não for aquele menininho bem novinho, eu não faço nada. E eu sou muito grata também a isso. Eu acho que é um casamento. A gente teve que se adequar a esses novos tempos. Alguns tiveram mais facilidade, como você. Eu não tive. Eu fui resistente, muito resistente. Mas sei que uma coisa não anda sem a outra, de jeito nenhum. E aí, diante dessa experiência toda, como é que você avalia um projeto desse que faz 131 anos que está dando certo? Mas eu já falei 1000 vezes aqui, né? O que eu digo, o que eu acho, assim. A União, ela tem muito mais do que... Esse projeto é muito mais do que uma escola, que para todo mundo que falava na União era isso que a gente dizia, não é verdade? É verdade. A escola de todo mundo, a escola de jornalismo de todo mundo. É muito mais do que isso. A União é um projeto que resistiu ao tempo e é como você disse, está aí para provar. Né? Só trouxe coisa boa para a sociedade, só trouxe informação, só trouxe esclarecimento, só trouxe textos, meu Deus, maravilhosos. Pessoas maravilhosas, jornalistas maravilhosos, personalidades importantíssimas. Isso aqui é uma pedra de ouro para mim. Uma pedra de ouro. Eu fico muito emocionada de saber que eu, tão pequena, fiz parte dessa história. Contribuiu, né? Deu uma contribuição. Do meu tiquinho, mas eu faço parte dessa história. Tiquinho, né? Foi uma contribuição importante na sua época, né? Faço parte dessa história. Tenho muito orgulho de dizer isso. O
o jornalismo impresso, a gente sabe que enfrenta uma crise. Sim. Mas, de certa forma, o jornalismo como um todo, porque, como você disse, as redes sociais estão aí. Tomaram conta, as redes sociais realmente, elas mandam e desmandam. E às vezes... E feito, inclusive, esse jornalismo paralelo, porque não é jornalista, porque não sabe o que fazer, mas que está na rua e faz o papel do repórter. Né? E, inclusive, Maria Helena, com aquela preocupação que diz assim, por exemplo, dá uma informação agora, daqui a 5 minutos dá uma atualizada, né? Como se fosse fácil ficar lidando, brincando com a informação, né? Brincando. Aí quando você chega 2 horas depois já está diferente do que era inicialmente, porque não foi bem apurado. Porque você imagine o que tem acontecido muito, né? Todos os dias. O cara foi assassinado. Aí mostra a foto do cara lá esticado. A mãe nem viu ainda. A mãe nem sabe de nada. A família nem sabe. Aí o menino já entra naquela rede social com um bandido, às vezes não é, às vezes nunca teve uma passagem pela polícia. E mesmo aquele cara que estava envolvido no crime, ele é um personagem que merece respeito. Tá. Né? Entre as 1000 coisas que eu aprendi, é que você não é juiz. Segundo, checar acima de tudo. Não julgar e não colocar os pés adiante das mãos. Né? Como é que você coloca uma informação que vai mexer com uma coisa que pode mexer com a economia, que pode mexer com uma comunidade inteira, com uma família inteira, o que for. Quando aquela bomba vai para o ar, vai ali para a rede social, mexe com a vida de muita gente. Então, não dá para fazer isso de forma irresponsável. Só que como você não estuda, você não está nem aí, você vai de bolo. E aí você mexe na vida das pessoas para pior. E outra coisa, né, Maria Helena? Depois que a mancha está... Exatamente. Está lá, é difícil corrigir. É por isso que a gente aprendeu tanto a checar, a ter cuidado, a ter respeito. Aquela pessoa, aquele personagem da sua matéria, ele tem que ser respeitado do mesmo jeito que o governador é respeitado. Né? Do mesmo jeito que um deputado é respeitado. Ele é um personagem, merece respeito. A coisa deve ser conduzida com o mínimo de cuidado, entendeu? Para que você não detone a vida da pessoa, né? Maria Helena, a gente já está encaminhando aqui para o final dessa conversa, que a gente pensa que, né, já passou, tá vendo? Já faz um bocado de tempo que a gente está conversando. E eu queria ver, assim, algum tema que você gostaria de conversar e que a gente não abordou, alguma informação que você gostaria de acrescentar? Lula, hoje o meu foco hoje, por trabalhar na FUNAD, é muita pessoa com deficiência. Né? Eu queria muito que hoje o jornalismo ele tomasse para si muitas pautas relacionadas à pessoa com deficiência também. As outras... E você veja que a União tem o Braille, Jornal Braille. Exatamente, eu ia falar isso. Então, assim, quando você promove informação, acessibilidade e inclusão, você está mudando a vida das pessoas. Você está mexendo. O público deficiente é muito grande. Sabe? E precisa dessa informação. E assim, são vários, você vê na FUNAD. Eu estou falando agora, né, porque eu trabalho lá e devo conhecer alguma coisa. Então, assim, as outras pautas, eu acho que pautas sociais são muito importantes. Eu acho que pautas que tratem a questão da educação, eu acho que quanto mais você mexe, mais você encontra coisa. Eu acho que quanto mais você provoca, você... E mais abre a cabeça. Né? Você abre a cabeça e você promove uma vida melhor. Eu acho que é a principal. Mas eu acho que já se tem um olhar e uma cobrança para isso. Mas a pauta da pessoa com deficiência, eu acho que ela ainda... Como a União. Poxa, todo mundo tem acesso à informação. Aí o que é que a União faz? Ela pensa na pessoa cega. Você já pensou como é importante a pessoa cega chegar lá e ver, e fala ler, a informação, ter a informação, ela lê a vida passando aqui na ponta do dedo. Pois é. Né? Quando essa pessoa teria essa chance? Então, isso é inclusão, isso é promoção. Isso é outra coisa que a União faz, sabe? Que eu louvo e eu participo dessa comunidade, e a comunidade tem a União como uma grande aliada, sabe? Não só nessa parte do Braille, não. Toda a pauta da pessoa com deficiência, o Jornal União acolhe muito bem.
entendeu? Ainda bem que resta a união, né? Graças a Deus, e eu sou muito grata. Maria Helena, Quanto assessora de imprensa de lá. muito obrigado pela sua participação eu que aqui agradeço, no desculpa. Memórias. Não, no Terminei Memórias da União. nem sendo tão precisa em algumas Foi, coisas. não, mas uma entrevista memória me maravilhosa, porque a sua experiência pessoal, né, começou aqui e hoje vê que a União continua se renovando, rejuvenescendo, né? E tá aí, resistente, cumprindo seu papel e, né, informando também. E é história, né? História. Pois então, muito obrigado Eu pela que sua agradeço, presença aqui no eu que Memórias da União. agradeço. E a você que nos brinda com sua audiência, os nossos agradecimentos e até a próxima edição.